Não pode mais. Isso é a ira de Deus. É aquele negócio que diz: porque tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação. Isso é a tentação que vai vir sobre o mundo. Para quem? Para os crentes. Porque os crentes, os que conhecem a Bíblia de verdade, eles sabem que Deus abomina a adoração à imagem. Pode ler desde o começo da Bíblia, que Deus diz: não farás para ti imagem de escultura. E o que nós vemos hoje, as pessoas adorando imagem. É o que mais tem. Meu pai morreu idólatra. O meu pai, inclusive o meu nome é o nome da deusa dele. O meu pai, pastores pregaram para ele. Ele disse, meu pai dizia para mim assim: eu nasci católico, vou morrer católico. Se eu for para o inferno, eu vou católico. Se eu for para o céu, eu vou católico. Mas eu não mudo de religião. Ele dizia isso para mim, eu era pequenininha. O radicalismo. Ele dizia isso para mim. E o meu pai, pastores pregaram para ele, mas ele firme na sua convicção. Ele era católico. Tinha a sua imagem. Inclusive eu sou a filha dele, com a minha mãe. E ele colocou Maria do Perpétuo Socorro, que é a imagem, a homenagem à deusa dele. Então, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Não porque Deus não quis, mas porque o coração dele totalmente apegado aos ídolos. Ele era tão arrogante, tão soberbo, meu pai. Deus enviou os pastores para pregar para ele, mas ele tinha essa opinião. Ele dizia. E ele ainda dizia mais: minha filha não vai ser evangélica. Ele não gostava. Então, ele morreu católico. Tanto é que ele morreu até com uma chaga maligna. Ele morreu com uma cirrose incurável. Cachaceiro, bebia uma cachaça. Viciado em cigarro. Ele fumava 2 maços de cigarro por dia. Mas ele me fez tanta vergonha quando eu era criança. Ele chegava bêbado na igreja, onde eu era católica. Eu era católica até os meus 10 anos. Fiz primeira comunhão, tudo. Chegava bêbado, tinha vergonha do meu pai. Eu tinha vergonha do meu pai. Ia para a escola, nas reuniões, bêbado, ficava jogado. Eu disse: mas meu Deus, que Deus é esse? Aí eu questionava: meu Deus, eu tenho vergonha do meu pai. Chega bêbado nas reuniões. Aí fica jogado nas sarjetas. Eu tinha vergonha do meu pai. Doente, dependente da cachaça, da bebida, do cigarro. E estúpido, grosso. Ignorante, mal educado. Mas ele defendia a religião dele com unhas e dentes. Ele amava o que ele acreditava. Morreu. Se ele se salvou, só Deus é quem sabe. Mas a Bíblia é bem clara dizendo que os idólatras não vão entrar no reino de Deus. Ficarão do lado de fora os idólatras, os mentirosos, os impuros, os abomináveis. Os abomináveis, que são os abomináveis. Uma pessoa abominável. Abominável. Os abomináveis, detestável. Abominável é uma pessoa detestável, faz o mal, pratica o mal, não se arrepende. Então, o trono da besta, o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, veja que eles estavam o quê? Doentes. Haja médico aqui. Os adoradores da besta, tudo com chaga maligna, praga de Deus. Tudo com câncer, chaga, mordia. Ai, aí imagina, vai procurando os médicos, os hospitais lotados,
sabe, cheio, doença incurável, dores, eu tô sentindo dores, mordia, chama o médico, chama a ambulância, tormento, meu irmão. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mordia a língua de dor. Ai, eu tô sentindo dor. Mas aqui ele ainda tinha uma esperança de se arrepender. E não se arrependia, era idólatra. Não largava a imagem da besta de jeito. Morria com a... Ele estava sendo castigado por Deus. Por Deus. Está bem claro que o anjo derramou as suas taças. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu. Por causa das dores. Eles blasfemaram. E fez tenebroso os homens mordiam. E não se arrependeram das suas obras. Quais eram as obras deles? Idólatra. Minha irmã, quais eram as obras dos adoradores da besta? Assassinos, matam os profetas, matam, perseguem, desejam mal para os apóstolos, os profetas, os evangélicos, os evangelistas, perseguem. O que roubam, furtam, enfim, obra. Quais são as obras dos adoradores da besta? Coisa boa não é. Não se arrependeu. Se Deus manda nós nos arrepender dos nossos pecados, te arrepende das tuas feitiçarias, te arrepende das tuas paixões, te arrepende. Eles não se arrependem. Idólatras. Aqui tá judeus, os judeus rebeldes que adoram a rainha dos céus, os idólatras que adoram outros deuses. Não, o mundo todo não se arrependeram. Feiticeiro que adora os demônios, adora o cão, não se arrepende. Não, dos adúlteros, não se arrepende. Assassinato, não se arrepende de jeito, qualidade, mesmo diante da ira de Deus, para ver como é que é a raça ruim, que mesmo diante de dores infernais, chagas malignas, dores de morte, eles não se arrependem, ainda blasfemam. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrate, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Por quê? Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui ele fala no versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Ele é bem, estou vigiando, estou orando, estou lendo a Bíblia. Ele está o que? Vigiando. Por quê? Porque ele está vigiando o quê? A alma dele, para a alma dele ser salva. O diabo não roubar a alma dele, porque o diabo quer roubar é a fé dele. O diabo quer roubar a confiança que ele tem no verdadeiro Deus. A fé que ele tem no verdadeiro Deus, no Criador dos céus e da terra. Então ele tem que vigiar. Não, tem um bandido aí que quer roubar a minha confiança, os meus ensinamentos que a minha mãe, minha salvação. Na verdade, o diabo quer roubar a nossa salvação. Por quê? Ele já está condenado, ele vai para o lago de fogo e ele não quer ir só. Ele quer levar multidões e multidões de incrédulos, soberbos, arrogantes, idólatras, que adoram imagem. Feiticeiro, macumbeiro, impuro, pecador e pecadora que não se arrepende dos suas maldades. Rouba, furta, mente, engana, deseja o mal para o próximo.
Nós não devemos desejar o mal para o nosso próximo. Jesus falou e disse: se o teu inimigo tiver sede, dá de beber para ele. Se o teu inimigo, ele não está falando do amigo, é o teu adversário, aquele que não gosta de ti. Abençoa o teu inimigo. Meu Deus, tem misericórdia dele. Protege esse homem, essa mulher. Guarda ele, ele não é nada, ela não é nada, Jesus. Ficar orando pelo teu inimigo. Dá humildade, tira a soberba. Nós não somos nada, nós somos pó. Veja esse Marcelo Rezende. A semana todinha a televisão, todo mundo falando dele. Na internet, um impacto. Um homem que tinha milhões e milhões e milhões de dinheiro no banco. Só a casa dele custava, diz que 14 milhões. 2 carros que custavam $500 mil cada um. Ele gastava por semana 50 mil reais só com... Ele morreu e levou alguma coisa? Não levou nada. E agora ainda estão brigando pela herança dele. Ele rejeitou tudo. E ele se entregou na mão de Deus. Então nós não somos nada nessa terra. Tá aí a herança por 5 filhos e a namorada. Teve aquele outro ator também que tá, eu vi ontem na televisão, até esqueci, Marcos, não sei de quê. Eu vi uma entrevista no Gugu. É um ator famoso aí que também brigava. Ele morreu e os filhos com a namorada estão brigando por causa da herança. Então, nós não somos nada nessa terra. Nós temos que ver a nossa salvação. Para onde nós vamos, para onde nós vamos quando nós morrermos. Quando nós partimos para a eternidade. Eu creio, eu estava pensando no Marcelo Rezende. Eu disse, meu Deus, eu acho que o Marcelo Rezende se salvou. Eu acho. Porque Deus é tão miserável. Ele não era ladrão, ele não era bandido, ele era um apresentador de programa. Ele contava aquelas histórias lá de tragédia, aquelas obras do diabo lá, tudo aquele assassinato, tudo aquilo é obra do cão. Violência, assassinato, tudo é obra do diabo, são obras de pessoas que não têm o temor, são as maldições da terra. Ele narrava, ele contava para o Brasil todo. São famílias que não têm o temor de Deus no coração, aí acontece uma desgraça, uma tragédia. Deus livra de tudo isso aí. E ele contava isso para o Brasil todo, as desgraças das famílias, as desgraças. Marido matando mulher, a esposa matando o filho, etc. As maldições da Bíblia, as tragédias das famílias, ia lá para a violência, só sangue sendo derramado. Mas aí nos últimos dias da vida dele, ele se voltou para Deus. Ele se voltou para Deus. Ele se entregou para Deus. Eu creio que ele se salvou. Eu creio, porque Deus é tão misericordioso. Ele se voltou, e os vídeos dele lendo a Bíblia, só Deus que conhece. Só que ele buscou um médium. Parece que eu estava vendo, ele buscou a ajuda de um médium, etc. Então ele se voltou nos seus últimos... Eu creio que o Marcelo, se ele se entregou verdadeiramente para Deus, eu creio que ele se salvou do fogo do inferno. Eu creio. Marcelo Rezende. Porque nos últimos dias ele se voltou. Ele sabia que ele ia morrer. Diz que o médico já tinha dito para ele que ele, ainda que ele fizesse toda aquela tradição da medicina, etc., ele tinha 3 anos de vida. Ainda que ele passasse pelo tratamento, tudinho. Se ele não fizesse o tratamento, o médico deu 3 meses de vida para ele. 3 meses de vida. Porque era uma chaga maligna, incurável, só para Deus. E a gente vê que ele nos vídeos, ele falando de Deus.
E ele realmente se entregou para Deus, porque um homem que tinha milhões e milhões de dinheiro no banco, ele poderia ter viajado para os Estados Unidos, sei para onde, e ter feito transplante de fígado, ou feito um tratamento, não sei, mas ele não fez nada disso. Ele se entregou para Deus. Se Deus quer que eu viva, Ele vai me curar. Se Ele não quer, Ele vai me levar. Eu estou na mão de Deus. Foi uma coisa muito corajosa que Ele fez, que até muitos crentes não fazem. E Ele mostrou para nós que Ele se entregou totalmente para Deus. E foi feita a vontade de Deus. Ele descansou das obras dele. E creu na Bíblia. Que tem vídeo dele, ele lendo a Bíblia tranquilo, sereno. Não ficou desesperado. Porque ele confiou em Deus. Então é muito maravilhoso. É muito maravilhoso como Deus é misericordioso. Eu creio que ele se salvou. Então o que a irmã quer dizer? Que por que Deus vai enviar as bestas? A gente, mas Senhor, por que tu vai enviar essas bestas? Porque o povo não se arrepende dos seus pecados. Por que Deus vai enviar esse falso Cristo, esse falso profeta? Tudo é da permissão de Deus, meu irmão. Tudo que vai acontecer na terra, tudo é com a permissão de Deus. Tudo esse livro do Apocalipse aqui, que Deus revelou, foi Ele que permitiu, Ele permitiu a operação do erro. Por isso que Ele diz, porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, porque vai ser terrível. Pensa que essa besta vai perseguir com um exército do rei, vai bater na porta. O pai vai entregar o que crê no verdadeiro Deus. O filho, a mãe, tá tudo escrito, vai entregar para quem? Para a morte. Vai ser levado para a concentração, para ser degolado. Vai ser o holocausto dos cristãos. O Hitler fez o holocausto dos judeus, antigamente. Agora não, vai ser o holocausto dos verdadeiros cristãos. Os verdadeiros filhos de Deus, os escolhidos. Mas esses que passarem pela essa morte de serem degolados, eles vão reinar com Cristo 1000 anos e vão reinar sobre a terra. Aí a gente pergunta, mas meu Deus, a gente lê a Bíblia, o apóstolo Pedro foi degolado de cabeça para baixo, diz os estudiosos, a Bíblia não diz. O apóstolo Paulo foi degolado. Tiago foi morto com uma espada. Então, uma coisa que sempre... O Estevão foi o primeiro mártir, ele foi apedrejado. Então, isso é uma coisa que está na história da igreja. Não é só que a história vai se repetir. Tanto é que aquele selo foi aberto. Foi aberto um selo aqui. Parece que foi o 6º selo, a abertura dos primeiros selos. E no 6º selo... No 6º selo, parece, é o 5º selo. Foi aberto esse 5º selo. Ele viu debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus. Do testemunho que deram. E esses mortos, essas almas, eles estão lá clamando. Eles clamam com grande voz. Eles estão lá clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles foram assassinados pela palavra de Deus. Mataram o corpo deles. Aí está aqui aquela passagem que Jesus diz: não temais. Aos homens que têm o poder de matar o corpo de vocês vão ser enviados a pregar o evangelho. A lobos, a leões, a serpentes. Foi não sei quem, foi Jeremias ou Ezequiel, o profeta, quando Deus chamou e disse: olha, eu vou te enviar
A casa rebelde, que não quer dar ouvido à minha voz. Vão te perseguir, vão tentar te matar, mas não temas, eu vou te proteger. Eles são casa rebelde. Uns vão matar, outros Deus livra. Deus livra porque tem um propósito. Esses aqui foram mortos pregando o evangelho. E lá debaixo do altar, eles queriam que Deus vingasse o sangue deles. Eles morreram, está bem claro aqui. E havendo aberto o quinto selo, debaixo do altar, as almas do que foram mortos, por amor à palavra de Deus. Eles foram mortos porque eles amavam a palavra de Deus. Eles amavam, eles tinham um amor muito grande à palavra de Deus. E aí eles anunciavam a palavra de Deus com amor, com ousadia. Eles amavam, porque quem escreveu a palavra de Deus? Os profetas de Deus. O autor é Deus. Ele usou esses homens para escrever a história de Deus, o pensamento de Deus, as profecias. E eles amavam a palavra. E por causa desse amor que eles tinham, eles foram o quê? Mortos. Amor ao evangelho, amor a Jesus Cristo. Muitos morreram por causa do amor a Jesus Cristo. Muitos. Desde o tempo que começou o povo de Deus. Os profetas, porque o povo se rebelou e Deus levantava profeta. O povo de Deus, os judeus apostata, adoravam outros deuses, se afastaram do Deus da Bíblia, e Deus levantava profetas e vocês têm que voltar para Deus. Vocês têm que se arrepender dos assassinatos. E eles não se arrependiam, pelo contrário, Deus vai destruir essa Jerusalém. E eles não acreditavam. Esse cara está dizendo que Deus vai destruir Jerusalém. Lá no livro de Lucas, está dizendo que Jerusalém será pisada. No livro de Lucas, está dizendo que o exército se tirar Jerusalém. Quer dizer, que a história vai se repetir. A história vai se repetir. Por quem agora? Pelo gentio, o exército dos gentios, liderado, creio eu, pela besta, vai sitiar Jerusalém e vai saquear os moradores de lá. Aí quer dizer, que antigamente, na época de Jeremias, foi os babilônicos, foi Nabucodonosor, mas tudo pela vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eles eram idólatras, apostatas, rebeldes, não ouviu a palavra de Deus, matavam os profetas. Eles mataram os profetas, lá tem sangue derramado dos profetas. E aí, ai das grávidas, ai das judias grávidas, ai das que amamentarem, porque os seus filhos serão esmagados, elas serão pisadas, Jerusalém será pisada pelos gentios. E aí, os gentios vão dominar Jerusalém lá. Quando acontecer isso, Jesus disse: os que estão no campo não volte, os que estão no telhado não desça, porque já é o fim. Corre, 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 porque a besta vai colocar a imagem dele lá no templo de Jerusalém, que isso é a abominação da dissolução. E quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, já é o fim. Aí vai acontecer, creio eu, a vinda de Cristo. Quando isso acontecer. E aí os judeus vão ser levados cativos. Muitos vão morrer lá. Reis poderosos, ministros, presidentes. Mas muitos vão... Aquela história de Jeremias vai se repetir. Agora com o exército dos gentios. O exército dos gentios com a besta. E aí muitos vão ser, porque são dias de ira. Dias de vingança. E quando isso acontecer, já é o fim. E aí Jerusalém será tomada. Pisada. Sabe a pisada?
Deus entregou na mão dos seus inimigos. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses. Porque eles não se converteram ao Deus de Abraão. O evangelho foi pregado lá, mas eles não creram no verdadeiro profeta, Jesus Cristo. Perseguiram, pecaram, e muito. Por isso Deus os entregou na mão dos seus inimigos.